né? E, de alguma forma, também, quando eu falo, por que a gente estuda a Idade Média? Mesmo entre os europeus, ou é por questão da Igreja Católica, para mostrar que a Igreja Católica ficou poderosa, ou para mostrar só a decadência da Idade Média, porque lá nasceu o capitalismo. Porque, na realidade, o que quer estudar é o capitalismo. Nasce a burguesia da decadência, do feudalismo, não sei o quê, bababá, entendeu? Presta atenção. Olhem os livros didáticos, ver como é que eles mostram. É só prestar... Leiam isso, para você ter uma boa leitura historiográfica, né? Entender o que se seleciona para estudar a Idade Média, por exemplo, né? E vão ver que, no fundo, está querendo contar a história do capitalismo. E por que nasceu o capitalismo na Europa. Né? O Jack Good fica brincando com isso, né, nos últimos livros que ele tem escrito. Não sei se tem lido Jack Good. Mas, de qualquer maneira, então, o nosso pressuposto nesse currículo é que vai ter história antiga, dos tempos antigos, e moderno. Entendeu? Só dois grandes tempos. Quer dizer, depois da globalização, nós chamamos, né, que o homem conseguiu fazer o mapa mundi. Você tem os tempos modernos, né? Bom, e aí a nossa proposta foi a seguinte: deve-se sempre começar... Olha, presta atenção, nós não queremos dizer que não vamos estudar a Europa. Não é isso. Mas a gente deve começar por este território que hoje se chama Brasil. Ou seja, a gente sempre faz essa pergunta, e eu fiz essa pergunta até em Santarém, ultimamente, que eu estive lá. O que nós sabemos sobre o povoamento da Amazônia? Alguém sabe? Mas nem eles sabiam lá, né? Eu estava lá em Santarém. Não se estuda o povoamento, as sociedades, né, que povoaram a Amazônia. Não povoaram? A gente sabe como é que foi povoada a Grécia. Mas a gente não sabe como foi povoada a Amazônia. E a Amazônia que não é Brasil, é uma Amazônia, a região amazônica. Então, a nossa proposta começa aí. Vamos estudar isto para nós, né, como que a agricultura das sociedades indígenas, né, vão ocupando a região amazônica. E a gente dá exemplos, né? Eu, no caso, como conheci mais alguns grupos, mas lá tinha os Tupi-Guarani, né? E tinham dois grandes grupos fortes, né, agrícolas e ceramistas, que eram os Aruac, né? E tinha do outro lado Tupi-Guarani. Pode escolher qualquer um para estudar, a gente dá as opções. Mas, dando um exemplo dos Aruac. Os Aruac são povos... Eu trabalhei muito tempo com um grupo Aruac que fica em Mato Grosso, que são os Terena, né? A língua é Aruac. Então, você tem Baniwa, não sei se ouviram falar em Gerson Baniwa, é uma grande liderança indígena, né? Professor da Universidade do Amazonas, é um historiador. Você tem os Barés, né? Não sei se já ouviram falar numa cidade, né? Tem uma... dentro do Rio Negro, tem cidades dominadas pelos Baniwa e Barés, até hoje. Hoje em dia. É uma língua falada. O Aruac é uma língua falada. Portanto, pode-se conhecer muito da história pela própria língua falada que eles falam, o Aruac, né? Eu conheci bastante os Terena, né? Nem falo direito, entendo razoavelmente bem, mas falo muito mal. Mas são línguas que estão aí para serem estudadas, né? A linguística histórica pode perfeitamente estar trabalhando. E os métodos que qualquer outro grupo estuda, que são os métodos arqueológicos, né? Eles são hábeis ceramistas. Todos eles, os Aruac são. Os Tupi-Guarani também, mas Aruac é muito ceramista, até hoje são ceramistas. Tanto que eu trabalhei com eles, nós estávamos fazendo... Eu tenho um livro didático, o único livro didático que eu fiz na minha vida, que é a história do povo Terena, que eles me pediram para fazer. Eu estava precisando de fotografias das cerâmicas atuais, porque a cerâmica, é claro, as mulheres Terena hoje usam panela para cozinhar, ninguém faz cerâmica para fazer a comida, eles compram panela. Mas elas são ceramistas porque elas vendem no mercado a cerâmica como, como é que chama? Artesanato.
Então, elas mudaram muito de configuração. A gente tinha umas fotografias só da cerâmica antiga, mas nós não tínhamos as fotografias da cerâmica atual. E eu pedia para os professores, eram 5 professores que trabalhavam comigo, que vinham fazer o curso, vinham uma vez por mês para São Paulo. Eu falava, vocês tragam a cerâmica para a gente fotografar. E eles quietos, não traziam a cerâmica. Outro mês, quietos, não traziam a cerâmica. Terceiro mês, falei, mas o que está acontecendo que vocês não trazem a cerâmica? Aí um professor, o seu Nicésio, falou para mim, olha, é o seguinte, cerâmica é coisa de mulher. Nós nem carregamos a cerâmica. Nós nem fazemos e nem carregamos a cerâmica. Então, teve que, da outra vez, vir uma professora trazer a cerâmica. Entendeu? Isso leva àquilo que eu também digo. O que é trabalhar com a história das mulheres? Tá? Está na hora de entrar aí a história das mulheres. É assim que vai entrando esse conteúdo. Não é? São as mulheres, porque precisa saber muita física e química para fazer cerâmica. Tá? É um conhecimento. E quem produziu agricultura também, se vocês vão para uma comunidade indígena, é só mulher. E todo mundo sabe que quem descobriu a agricultura foi a mulher, não é homem. Tá certo? Não foi homem. Você vai nas aldeias, você vai ver lá o que o homem faz. Faz algumas coisas. Mas trabalho agrícola é feminino. Né? Tá certo? Então, eu acho que isso que essas sociedades, por exemplo, estudando o povo aruaque, o povoamento, eles têm toda uma tecnologia com a terra. É muito difícil, todo mundo fala, plantar na Amazônia. Eles tinham, e têm até hoje, grandes plantações na Amazônia, né, de muitos produtos. Né. O Paulo Bianchini, ele fica impressionado com uma coisa aqui no Brasil, a mandioca. Ele pergunta, fala, vamos comer pão de queijo, do que é? Mandioca. Farinha, mandioca. Né? Quer dizer, a questão da mandioca, né? Que você entra com essa história da agricultura. Tá? Então, essa é a nossa proposta, né, de estarmos começando a introduzir, e também não é na Amazônia, né? E indo para a América. Eu acho que nós temos que nos voltarmos para o conteúdo histórico da América, numa relação com a América. Né? Vamos estudar sociedades urbanas antes do capitalismo. O que é uma cidade urbana antes do sistema capitalista? Então, você pode estudar Atenas, não estou dizendo para não estudar Atenas, pode estudar Atenas, é óbvio. Pode estudar qualquer outra cidade, né, da China, né? Mas nós temos as cidades americanas também. Né? Tem Cusco, tem os maias, que tinham cidades, tá certo? Então, por que não fazemos isso com o nosso conhecimento histórico? Entendeu? Isso, para mim, é história indígena. É introduzir a história indígena. E tem que fazer pesquisa, e os arqueólogos têm que ajudar a gente, e outras pessoas, os linguistas, têm que ajudar a gente. Todo mundo tem medo muito de falar por exemplo, eu trabalhei muito com a memória oral dos indígenas, que é uma memória oral completamente diferente da sociedade capitalista. Né? Eles têm, não é qualquer um que conta a história, não pense que é qualquer um que conta a história na aldeia. São pessoas, né, altamente qualificadas que são os historiadores. Né? Nós trabalhamos com historiadores porque eles desenvolvem a capacidade da memória mesmo. É uma cultura que tem esse privilégio, e tem grupos, e são pessoas dentro da comunidade que são os contadores de história. Não é qualquer um que conta a história. Eu, muitas vezes, estava dando aula para os alunos indígenas, e perguntava para eles assim, me conta a história aí, qual que é a história da mandioca? Eles quietos. Tinha que trazer o historiador para contar para mim. Então, daí um mês vinham, é outro ritmo, né, gente? Não é o mesmo ritmo da gente. Levei 7 anos, mais ou menos, para fazer o livro com eles. É assim, uma coisa mais devagar, né, mais lenta. Mas não é qualquer um que conta, não pensem vocês. Né? É um outro ritmo também que nós temos que aprender a trabalhar com eles, e eles querem. Eles querem isso. Isso é necessário para eles também. Né? Enfim, e além do mais, você tem todo o estudo da cerâmica, né? A cerâmica lá de Tapajós, né? Ela é maravilhosa. É uma cerâmica que até hoje nunca mais
ninguém conseguiu fazer, nem com as melhores tecnologias. Ninguém sabe como é feita aquela cerâmica. Não sei se vocês conhecem. Já viram? Não? Alguém já viu cerâmica de lá? Pois é. Por que não vê, né? Então é uma coisa impressionante. Bom, enfim, a nossa proposta, né, que nós colocamos aí, é claro que ela é colocada de uma forma mais metodologicamente em relação a um currículo, mas é nesse sentido que, para nós, é necessário, por isso mesmo, romper com os paradigmas eurocêntricos na organização dos currículos escolares, né? Para que nós possamos conhecer e introduzir efetivamente essa legislação, essa lei. Senão não vai dar, né? Eu acho que fica muito difícil introduzir, porque, na realidade, vai introduzir sempre assim o índio dominado pelo europeu no Brasil, que nem é Brasil, né? E aí, essas experiências de formulação curricular, para mim, pelo menos, todas elas são muito significativos se tiverem o diálogo com a própria sociedade. Nós não podemos fazer esses currículos separados da sociedade, separados dos problemas com os quais a história tem que se defrontar, né? E tem que ser muito dinâmico, não pode ser currículo fixo, né? Tem que ser currículos com aberturas regionais. Aí perguntam também para mim, como é que você vai trabalhar com história indígena nas séries iniciais? Eu sempre digo, tem que fazer a história local é muito necessária. E eu estava ainda contando agora no carro. Aqui, não teve índio aqui, em Assis? Teve. Então começa por aí, com as crianças. Aqui nesse lugar hoje, antes moravam um outro grupo. Estuda os indígenas locais. Todo o Brasil teve indígena, a América inteira teve indígena. Entendeu? De cabo a rabo. Dos esquimós, a Terra do Fogo teve população indígena, tá certo? E nós precisamos contar essa história, eu acho. Que, aliás, nós temos um grande patrimônio cultural que são os indígenas. Eu falo sempre, a minha experiência com os indígenas, eu nunca aprendi tanto sobre o capitalismo quanto o período que eu morei com eles, que eu vivi com eles. Vocês perdem totalmente a noção de tempo. Lá não tem sábado, não tem domingo, não tem 8 horas, não tem 9 horas, não tem nada. Tinha dia lá que eu estava dormindo, era 4 horas da manhã, sei lá que horas que era, não sabia direito a hora. Vinha uma senhora, hoje eu estou com vontade de contar a história, vem ouvir minha história. Então levantava. Não tem ritmo, não tem hora de almoço, entendeu? A única coisa que eles respeitam um pouco é a hora de se banhar, né? Tem que se banhar de manhã e de noite, de tardezinha. De noite não, ninguém entra na água de noite. De manhã e de tardezinha. Mas é só. Mas também você pode entrar em outros horários, né? Não tem problema. Mas é outro ritmo de tempo, a noção de tempo capitalista, ela desaparece. E nunca ninguém tratou a nossa cultura indígena como um grande patrimônio da humanidade. Porque ter essas pessoas que vivem de uma forma não capitalista é fundamental que nós conheçamos e preservamos algum. Olha, eu sempre briguei um pouco com os antropólogos porque eles querem preservar, né? Não precisa preservar, eles têm história. O grande problema deles hoje, quando eu fui fazer o currículo com eles, sabe qual foi o primeiro tema que eles pediram para mim? História do dinheiro. Eles queriam saber o que era dinheiro. Aliás, eles eram implicados porque a gente ia na cidade, eu punha o cartão no banco, né? Cartão. Como é que esse cartão aí você puxa, sai dinheiro, entendeu? Então, eles queriam entender o que era o dinheiro, né? Então, são temas, né, que eles estão vivendo como um problema, né? E nós devemos fazer, acho que é a mesma coisa. Agora, a mesma coisa me parece com a história da África. Eu já pensei algumas questões com a história da África, é claro que a gente vai colocando, né, dentro de outras problemáticas. Mas, enfim, o que eu queria só acabar aqui a minha conversa é dizer isso. História, por quê e para quem? No campo do ensino, eu acho por quê, porque nós fazemos parte da humanidade e essa história da humanidade tem que estar presente. Não podemos fazer só a história do capitalismo, não podemos fazer só a história do século XX.
Me parece que nós temos que nos inserirmos na história da humanidade. Porque, senão, eu pergunto, como é que nós vamos combater racismo? Como é que nós vamos combater, né, os preconceitos, né, se nós não colocarmos efetivamente a história das mulheres, a história dessas populações, né, de diferentes etnias, num outro patamar? Por isso eu falo, é claro que tem que contar a história da resistência indígena, mas a história da resistência indígena é sempre isso, ele é o fraco. Nós nunca chegamos a conhecer o conhecimento deles, né? E é isso que eu tento, né, com a minha experiência, com as populações, que eu tive realmente o privilégio de conviver com eles, de fazer. E atualmente, se pudesse fazer um currículo, eu começaria exatamente da forma como nós propusemos nesse currículo. E aí tem outras complexidades que eu não vou aqui falar. Então, é isso, porque e para quem a história serve é para todos nós, para todos os nossos alunos em particular. Sejam eles da universidade, sejam eles os indígenas, sejam eles os quilombolas, sejam eles toda a nossa sociedade. E não pode ter uma história fechada, não pode ter currículo fechado avaliado pelo Enem. Me desculpe, isso não é conhecer história. Tá. Boa noite. Vai ter pergunta? Eu acho que sim, né? Tá bom. Com certeza. Bom, primeiro, agradecer a maravilhosa conferência da Circe, fazer um breve comentário a respeito disso e abrir para as questões. Né? Na aurora da minha vida, minha infância querida, que os anos não trazem mais, eu dava aula em lojinhas de ensino e eu dei aula de praticamente tudo, até corte e costura e funilaria e pintura. Na Unesp, eu entrei dando aula de antropologia e fiquei 10 anos dando antropologia para a psicologia e para a história. Tem uma frase de uma antropóloga que eu gosto muito, Margaret Mead, e que ela diz o seguinte: se você quer se entender, você deveria fazer psicologia. Se você quer entender o mundo, você deveria fazer sociologia. Se você quer entender você e o mundo, você deveria fazer antropologia. Eu acho que, na verdade, ela foi um pouco arrogante, porque, às vezes, para entender você e o mundo, você pode fazer história, e é um grande desafio, um grande caminho. No entanto, também, quando você faz a história do outro, é uma dificuldade, porque o processo de empatia é sempre muito complexo. E existe um filme que tem um título curioso, ele chama Soul Man, e a tradução na sessão da tarde chama-se, por incrível que pareça, Uma Escola Muito Louca. E na sessão da tarde, esse filme que chama-se Uma Escola Muito Louca tem um enredo um pouco exótico. É uma comédia de adolescentes em que um garoto tem um pai que o banca na universidade, ele rompe com esse pai e o pai diz que não paga mais a faculdade. Ele tem uma ideia brilhante. Ele fala: bom, se o pai não pode pagar a faculdade, eu vou ganhar uma bolsa. E para ganhar uma bolsa, eu vou tomar uma overdose de pílulas para bronzeamento e me virar negão. Eu vou ser negro e, a partir daí, para o sistema de cota nos Estados Unidos, eu ganho uma bolsa na minha universidade. Aí, logicamente, ele toma uma overdose de pílulas de bronzeamento, se torna negro e se envolve numa série de situações hilárias que dizem respeito à identidade e aos preconceitos. Desde a loirinha que quer transar com ele porque ele seria um afrodisíaco, se é que você me entende, não é? Até o fato dos negros não se conformarem dele não saber jogar basquete. Depois de idas e vindas, ele era um negro que contava piadas de negro, enfim, né? Um negro fake. Ele é descoberto e passa um série de processos de punição. E nesse processo de punição ele vai ter uma entrevista com o diretor da universidade, que é negro. E o diretor diz para ele: olha, uma coisa boa é que você sabe o que é ser negro. E ele fala: realmente eu não sei, porque eu tive uma opção que nenhum negro tem. Se a barra pesasse muito, eu podia parar de tomar as pílulas. E eu virava branco.
Então, eu cheguei perto da condição do outro, eu tenho empatia e interesse em compreender o outro, mas eu não sou o outro. Não é? E eu acho que esse é o grande desafio quando você fala de uma educação que tem essa preocupação. Mas eu acho que ter essa preocupação já é um grande avanço no processo, não é? De buscar uma educação realmente universalista, humanista e universalista. Não é? Existe um documentário, recomendo a todos, que está disponível no YouTube, que chama O Povo Brasileiro, baseado num belo livro do Darcy Ribeiro, e que tem um episódio retratando cada cultura, desde a trilogia branco, negro e índio, até uma forma de cultura regionalizada que o Darcy Ribeiro identifica. E existem os dois, o primeiro episódio acho que é a cultura branca, portuguesa, que veio para o Brasil, depois a cultura negra e a cultura indígena. E tem duas frases, né, que eu acho muito ricas, no da cultura negra e no da cultura indígena. A da cultura negra tem uma mãe de santo que diz o seguinte: quando você apanhou, quando você sofreu por algo que é o que você é porque essa coisa teve valor, as pessoas se importaram com ela e tentaram te roubar, te tirar isso de você. Por isso que é importante preservar e lutar pela cultura negra. E um antropólogo que viveu entre índios por décadas, ele diz algo mais ou menos assim: a nossa cultura destrói a cultura indígena porque nós não somos capazes de suportar tanta beleza. E é importante pensar um pouco por que é tão difícil suportar um lugar onde você não tem que se preocupar se é segunda-feira, sexta-feira, se é 4 horas da manhã ou se é, né, 10 horas da noite. É bom a gente pensar sobre isso a partir do momento que a gente vai construindo a nossa educação também em relação à alteridade dos nossos alunos, que são de uma classe social, de um mundo de referenciais tão diferente de nós, que, na maioria das vezes, estamos na bolha de plástico e, né, tentamos pensar sobre outro mundo, muitas vezes com estereótipos, às vezes tentando romper, às vezes tentando criar as empatias, assim como o garoto do filme Uma Escola Muito Louca, tá certo? Bom, eu gostaria então de abrir para questões, para quem gostasse de fazer algumas perguntas para Circe, não é? Para a gente continuar o debate, fechar a conferência com um bate-papo. Eu acho que isso é muito simpático. Alguém tem interesse em fazer perguntas? Por favor, Luca, dirija-se ao microfone. Identifique-se e faça a pergunta. Oi, professora. Sou o Luca. Fico muito feliz de poder fazer pergunta para você, porque eu já li muitos textos seus. O professor Ronaldo já passou muita coisa para mim. Então, tive várias questões. Espero que você possa responder, pelo menos que você puder responder. Queria saber qual que é a sua opinião sobre a ausência do ensino de história dentro de departamentos de história nas universidades. Porque os professores de ensino de história, geralmente, eles não são professores de departamento de história, algo que acaba relegando eles uma identidade de não historiador, perto dos outros professores de história. E quando, por exemplo, como um estudante como eu, que tem desejo até de fazer uma pós-graduação em ensino de história, teria que fazer no departamento de educação, né? Como é o caso da USP ou o caso aqui da Unesp de Assis mesmo. Então, eu queria ver o que você pensa sobre isso e qual que o que isso você colocou no começo da sua fala, né? Essa divisão entre o ensino e a própria história, que eu entendo como as duas, como se fossem a mesma coisa, entendendo o ensino histórico como algo próprio da história, né? Outra pergunta que eu queria fazer é relacionada à função pública da história, né? Sobre essa função, se ela, ou mesmo pública ou prática, que seria o ensino, né? Queria tentar pensar, ver o que você pensa, na verdade, sobre se a função prática do conhecimento histórico seria o ensino, seria essa relação dessa construção de conhecimento histórico, da consciência histórica dos estudantes, né? E a minha outra pergunta seria relacionada a uma questão que eu pesquisei bastante com o professor Ronaldo também, que sempre acaba me incomodando bastante. Queria perguntar para você o que você acha, qual é a contribuição do ensino de história para o avanço de políticas públicas de reparação social. No caso, por exemplo, como as cotas, ou mesmo, como você falou, o ensino de história da África e a indígena, que são, de certa forma, reparações sociais com a memória, e essa contribuição dessa construção de consciência. Que, como você mesmo falou sobre quando você foi falar
que foram os movimentos negros que conseguiram essa conquista, as cotas também, né, dentro da Constituição de 88, lutando para conseguir conquistar esse direito, se também eles não tomaram essa postura, assim como você falou, foram os movimentos e não os intelectuais que tomaram esse posicionamento, se não se trata de estarem dotados de uma consciência histórica que permitiu que eles se orientassem nesse movimento, né? Então, o ensino de história não poderia contribuir para que isso avançasse cada vez mais, né? Então, e uma última questão, se o problema do eurocentrismo nos livros didáticos, no ensino de história, não seria também algo decorrente do eurocentrismo no ensino acadêmico, né? Porque, por exemplo, no curso de história que eu faço aqui em Assis, por exemplo, eu tenho uma disciplina de história da África e nenhuma indígena. Né? Então, quando vou chegar no ano que vem, vou me tornar professor de fato e não terei condições, não me sinto apto de ensinar a história indígena, por exemplo. Né? Ok. É isso. Por favor. Desculpe, mais alguma pergunta? Foi uma chuva de perguntas. Foi em bloco. Já foi um bloco. Olha, pode não se tornar um bom professor de história, mas porta-voz, você tem tudo para ser bom. Por favor, Ceci. Bom, às vezes dá até um pouco para a gente juntar, né? Quando você diz sobre a ausência do ensino de história dentro dos departamentos de história, né? Isso é um fato que até por uns tempos, eu diria que está mudando, né? Mas para uns tempos atrás, essa ausência, né, ela foi muito, e tem sido muito, mas objeto de debates, e alguns departamentos de história estão introduzindo já questões de ensino, uma vez que existe o curso de licenciatura e de bacharelado, né? Então, estão sendo até obrigados, sendo um curso de licenciatura, de ter algumas disciplinas, mas eu vejo muito mais como uma obrigação. Quando eu fui fazer pesquisa na área de ensino, eu já tinha feito pesquisa, né, de teoria, porque eu fui orientanda da Emília Viotti. E quando eu quis voltar a fazer pesquisa, eu fui dar aula na rede pública e particular, em São Paulo, e depois de muitos anos que eu voltei para a universidade para fazer meu mestrado, doutorado. E eu tinha um projeto, até tem esse livro que eu pus aí, que chama Pátria, Civilização e Trabalho, é o meu mestrado, né? O que eu queria, porque naquela ocasião, quando estava voltando o ensino da história, porque depois dos estudos sociais, lá da época do regime militar, a gente perguntava assim, bom, vai voltar a história, mas qual história que vai voltar? A gente está batalhando tanto para voltar a história, mas aquela história de ficar contando história de rei, a Guerra das Duas Rosas, aquele negócio todo, vai voltar tudo aquilo outra vez, né? Então, será que vale a pena a gente batalhar tanto para voltar isso, né? Pelo amor de Deus, não, né? Então, por isso como é que foram construídos os conteúdos de história da escola? É a pergunta que eu fazia naquela ocasião. E aí eu tinha esse projeto e eu andava com ele debaixo do braço, né? Para ver se alguém queria me orientar. A Elza Nadai foi uma pessoa que me inspirou bastante na ocasião, que eu recebi alunos de estágio, né, enquanto professora da rede. Mas a Elza falou, eu não me atrevo a te orientar. Então, não era na Faculdade de Educação também que eu ia fazer pesquisa de ensino. E depois que eu entrei como professora de prática de ensino na Faculdade de Educação, a gente batalhava muito pelo seguinte, na Faculdade de Educação, vários professores de outros departamentos falavam assim, ensino não é pesquisa. Na Faculdade de Educação, presta atenção, não é? Aí, no fim, eu fui para o departamento de História, né? A Raquel Gleiser me aceitou, achou interessante o projeto, e eu acabei fazendo com ela. Mas, enfim, acabei fazendo mestrado, doutorado, tudo no departamento de História Social. Mas nunca se criou uma área mesmo de pesquisa, né, efetiva, né?
as áreas de pesquisa sempre ficaram meio assim numa situação dentro do departamento de história e depois nas faculdades de educação. Houve uma briga muito grande, até nós na área de ensino, muitas vezes a gente fala, não, vamos sair da faculdade de educação e vamos voltar para os nossos departamentos, né? Mas aí ficava uma situação sempre complicada, né? Agora eu sei de experiências que tem questões de ensino, né, dentro do departamento de história. A questão que eu acho é essa. Ainda continua sendo o ensino visto tanto por pedagogos, por muitos pedagogos, não estou dizendo todos, e muito por os historiadores, como uma questão inferior. Entendeu? É difícil superar isso. É a mesma coisa com preconceito com índio, né? Tem preconceito com professor, né? Eu acho que está muito parecido, preconceito com o professor e preconceito com índio, com quilombola, né? Mas é difícil introduzir, não vai ser fácil, porque tem uma tradição muito forte, né? Um peso muito forte da academia. E que está ligado àquela outra pergunta que você fez, eu vou ligar com a 4, que é a questão do eurocentrismo. Né? Você tem um currículo montado nessa base desse modelo europeu, né, francês. O nosso é bem francês, mais do que alemão, mais do que italiano, mais do que... Um pouco, eu não sei até que ponto também, do que eu conheci um pouco de Portugal, mas também não é também de Portugal. Né? É mais mesmo da França. A gente gosta da França. Para a organização curricular. Eu até tenho umas hipóteses em relação a isso, trabalhando com a história do ensino da história. Quando você faz opção pela França e não pela Inglaterra ou qualquer outro, uma das razões é que a França, no século XIX, ela muitas vezes foi monarquia também, né? Às vezes ela era república, mas ela também foi monarquia. Nós éramos uma monarquia e, ao mesmo tempo, que principalmente eu acho que é porque era católica. Não queríamos o modelo inglês, porque o inglês não era católico, né? Então, toda aquela série de métodos, né? Porque eles liam a Bíblia para fazer alfabetização, por exemplo. Né? Eles queriam alfabetizar, aliás, queriam que as pessoas lessem para ler a Bíblia, coisa que católico não fazia. Né? Nós tínhamos, eu que trabalhei com a história do livro didático, né? Desde o início está lá, para dar aula precisa de livro didático. Todo mundo está fazendo um projeto de fazer livro didático, porque... Para o caso dos ingleses, não precisava, porque era a Bíblia o livro didático fundamental. Né? E aqui no Brasil, sendo católico, então você pega muito mais o modelo francês. Né? Porque era católico, porque tinha uma tradição lá de pensar a história da igreja, a história sagrada. Nós temos um modelo que é muito ligado à história sagrada, na realidade. Né? Como é que você monta a história do Brasil? Ela veio de uma tradição da história sagrada. Como é que é a história sagrada? A história sagrada conta a história. Estou dizendo didática, porque tem a disciplina. Você pega o currículo do Pedro II, você tinha 6 aulas de história sagrada, 3 aulas de história geral e 1 aula de história do Brasil lá no fim do curso, no 6º ano, que tinha 3 alunos só fazendo o curso lá. Não tinha quase ninguém fazendo o curso. Então, a história sagrada era o carro-chefe. Então, como é que você estuda? O tempo dos profetas, quer dizer, é antes do nascimento de Jesus. Depois você tem Jesus, que nasceu, então aí você estuda os evangelhos, a vida de Jesus. Depois a história da igreja. Você pega o currículo de história sagrada e estuda aqui. Como é que é a história do Brasil? Colonização, o momento da independência e depois a história do império. É o mesmo modelo. Entendeu? Não, eles se basearam nisso, eles até dizem isso. Isso aí está explicitado. Você pega a história da disciplina, você vê isso explicitado em alguns autores. Nós temos que seguir o modelo. Né? Depois houve um confronto muito grande quando começa a aparecer a história científica, na história da civilização. O título, simplesmente, História Universal, você pega os livros didáticos, está escrito História Universal no século XIX. A hora que entra a palavra história da civilização é a origem lá do Senhor, entendeu? Que vai entrar já no início do século XX. Não pense que os títulos dos livros são sem querer, que eles acham bonito. Não, ele tem uma conformação teórica por trás, né? Então, esse eurocentrismo é muito forte, entendeu? E como você diz, não é que ele está no livro didático, mas ele também está na universidade. É muito difícil.
As que eles que dizem que já fizeram tantas críticas, né, a esse eurocentrismo, mesmo os próprios europeus, eles dizem que a dificuldade está na organização do sistema, mais ou menos, das pesquisas. Aí você cria aqueles modelos de disciplinas e elas se conformam, né, numa pesquisa. Então, eu sou historiador de história antiga, eu sou pesquisador de história medieval, eu sou medievalista, e daí formam uma carreira em torno disso. E daí quem é que quebra isso? Porque daí é uma questão política mais do que intelectual, me parece. Então é um debate mais político, de poder. Entendeu? É igual eu fiquei uma vez, eu fiquei assim, eu não sei se eles ficaram bravos comigo, mas teve um grupo lá em Mato Grosso, isso está na tese até de um rapaz que trabalhou a questão da história da África e da história indígena em Mato Grosso. Você tem uma população em Mato Grosso branca pequena, você tem um número de pardos muito grande, você tem um número de indígenas, né? E a história antiga lá, o tema básico da pesquisa deles é sobre os etruscos. Igual eu falo, acho que italiano já fez melhor, né? Não precisa vir um brasileiro falar sobre isso. Por que vocês não estudam o Bororo, que está aí do lado de vocês? Que é também estudar a história antiga, no meu entendimento, né? Estuda a cultura Bororo. Né? Tá mais ou menos 3 quilômetros, tem uma aldeia. Mas eles vão estudar os etruscos lá né, do outro lado do Atlântico. Não sei por quê, entendeu? Como é que você explica isso? Né, esse interesse, né, porque está ligado a uma concepção de história muito arraigada, que eu não sei como discutir. Eu tenho chamado muito o pessoal de história antiga para conversar comigo sobre essa proposta da história indígena como história antiga, né? Eles aceitam, nunca ninguém disse não. Eles acham interessante. O piano acha ótimo. Já conversei várias vezes com o piano e falo, muito legal a tua ideia. Eles não dizem não, né? E ele falou, mas eu também não gosto muito de história antiga. Isso o piano fala, né? Então, apesar... com outros historiadores de história antiga também, né? Mas eu acho que nós temos que ter uma política, por isso que eu estou querendo conversas com os historiadores. Eu acho que nós temos que conversar, que eu acho que é o único jeito de quebrar isso, né? Essa questão da função pública da história, sim, eu acho que os movimentos sociais eles têm concepções, por isso que eu falo, a gente tem que saber qual é o conhecimento histórico, né, socialmente produzido. E nós temos o conhecimento histórico acadêmico, cientificamente produzido, e nós temos que dialogar, né?